Fala pessoal, mais uma vez aqui com vocês para resolver esse problema, conversão de temperatura entre países. Problema bem interessante, né, que faz essa conversão, né, de Kelvin para Celsius, para Fahrenheit, e ele faz parte dessa lista, né, de exercícios de estruturas de decisão. Então vamos lá, acessar. Então, basicamente ele te dá uma primeira entrada, que seria a temperatura em Kelvin, tá? E indica um país, né, através de um número. Então, cada país tem um número. Por exemplo, um seria os Estados Unidos, né? Então, a ideia é receber esses 280 que está em Kelvin e transformar para o país um que é Fahrenheit. Então, eu vou ter que ter essas conversões aí, né? Se for país 2, por exemplo, que seria o Brasil, país 3 é Canadá. Então, nesse caso, segundo exemplo, é 313 graus, né, Kelvin, para transformar para Celsius, tá bom? Então dá para fazer de várias maneiras, mas vamos primeiro se ater a fazer a leitura inicial da temperatura em Kelvin e dos países, não é isso? Então ele te dá uma informação também que para utilizar 273 na fórmula de conversão, a gente vai já dar uma olhada aqui nas fórmulas, mas basicamente vamos primeiro iniciar lendo esses dois valores, né, de entrada. Então são duas entradas, eu já sei. São duas variáveis, né, dois prompts. O primeiro é Kelvin, chama de Kelvin, temperatura em Kelvin, não é isso? Então, number, prompt, entre com a temperatura em Kelvin. Depois, uma outra variável que seria país. Number, prompt, entre com o país. Seria um número, né? Então, beleza, eu tenho esses dois valores, tá? Eu posso fazer de diversas maneiras esse cálculo, né? Se eu quisesse, eu já poderia até já calcular, né? Aqui, por exemplo, as duas transformações, né? Em Fahrenheit. E poderia criar também já uma outra para Celsius, certo? E aqui já aplicar a fórmula de uma maneira mais direta, né? Por exemplo, aí a gente tem que relembrar as fórmulas de Celsius e Fahrenheit, né? Fazendo uma busca aqui, a gente pode ir encontrar na internet, né? Kelvin para Celsius, aqui no site InfoEscola tem, por exemplo, essa tabela de conversão. Como é que eu transformo de Kelvin para Celsius, né? Só pegar o Kelvin e subtrair menos 273. Então vamos aplicar aqui, né? O Kelvin, nosso K, menos 273. Então, essa é a fórmula. E Fahrenheit, a fórmula um pouquinho maior, né? Onde Kelvin para Fahrenheit, eu tenho que pegar o Kelvin menos 273, a mesma cálculo de cima, e multiplicar por 1,8, depois somar 32. Né? Então, essa mesma parte aqui, é isso? Multiplicando por 1,8, 1,8 mais 32, é isso? 1,8 mais 32, certo? Vou colocar os parênteses aqui. Então, aqui eu já deixaria tudo calculado. E agora só fazer as alterações, né? Ou só imprimir os valores que eu realmente quero com base no país. Né? Então, por exemplo, se o país for igual a 1, né? Nesse caso, Estados Unidos, né? Então, o alerta é um pouco diferenciado. Ele vai imprimir quem? Primeiro, já a temperatura em Fahrenheit, né? Em Fahrenheit. E ele quer que eu coloque um Fzinho, um espaço e um F, né? Então, seria isso. Se não, já poderia, de repente, como ambos os países 2 e 3 são em Celsius, eu já poderia já inferir, né, que os outros países ou é Brasil ou é Canadá. E eu já colocaria Celsius aqui. Então, teoricamente, esse probleminha, um problema Lopes, deixa eu executar de novo, essa solução resolveria o problema. Vamos ver se está tudo ok. Mandar executar aqui, eu acho que eu não esqueci nada, tudo errado, né?
Acho que foi um erro na fórmula do Celsius. Number, Kelvin. País igual a 1. Eu fiz ao contrário? Não. Se for 2, Celsius. 273. Bom, foi só um erro de digitação, tá? Então, tudo ok, né? Então, a fórmula tá ok. E a gente conseguiu resolver esse problema. Obviamente, eu poderia fazer ao contrário, né? Poderia ter feito, se o país for igual a 2 e país igual a 3, né? Que seria Brasil e Canadá, ele inverter, né? Fazer isso assim. Também não teria problema, tá? Teste os dois, mas foi mais simples, como eu tinha uma maior quantidade de iguais aí, 2 e 3, eu testo só um e o resto já era Celsius, né? Então, eu inverti. País igual a 2, país igual a 3, Celsius, se não Fahrenheit. Porque ele deu errado agora. 2 está dando Fahrenheit. 1, 2 e país igual a 3. País igual a 2. País, entre com país. 2. Não é I, né? É O. No caso, era esse o detalhe. No caso, se for 2 ou o país 3, ele entra, né? Então, é outra maneira de resolver, mas eu acho que essa está certa, mas a mais lógica, a mais intuitiva é você começar pelo país 1, né? E começa pelo país 1 e o restante, nesse caso, seria em Celsius, né? O primeiro em Fahrenheit e os outros em Celsius, tá? Então, é isso, pessoal. Essa foi a questão, conversão de temperatura entre países. Qualquer dúvida, só escrever aí embaixo nos comentários. E se gostou, já sabe, né? Taca o dedo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui!